Olá pessoal, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você e também para sua família nesta manhã aqui de quarta-feira. E aqui estamos nesta oportunidade mais uma vez para estarmos dando continuidade sobre o assunto que nós estamos comentando nesta semana, que nós estamos refletindo nesta semana. É um assunto importante demais, importante para a nossa vida cristã. Nós estamos aqui falando sobre ensina-nos a orar. Nós estamos falando sobre a oração e nós estamos aqui apresentando, refletindo sobre alguns modelos de oração dos nossos personagens bíblicos, a qual tiveram a sua forma, o seu modo de falar com Deus, de conversar com Deus, de dialogar. Na segunda-feira, nós falamos aqui sobre Ana. Ana, uma mulher angustiada. Nós falamos aqui na segunda-feira sobre a oração de uma mulher angustiada, a qual foi Ana. Nós falamos aqui da sua oração e o quanto a sua oração é apresentada a Deus, o quanto ela teve um efeito poderoso na sua vida. Na segunda-feira nós falamos sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada. E ontem, terça-feira, nós falamos sobre Neemias, a oração de um construtor. Ontem nós falamos sobre Neemias, a oração de um construtor. Nós abordamos aqui Neemias ali na sua oração a Deus, apresentando a Deus ali o povo de Israel, a situação que o povo estava, e Neemias ali faz uma petição a Deus, faz oração a Deus, confessa o seu pecado e o pecado do povo também a Deus. É um ato de humilhação. Neemias se humilha perante Deus e reconhecendo ali o pecado do seu povo e também o seu próprio pecado. Claro que ele usa a expressão que nós pecamos, reconhecendo, mostrando que todo ser humano, que todo homem, ele é pecador. E a qual também Neemias, na sua oração de grandeza, de engrandecendo o nome do Senhor. O que é importante nós observar na oração dos personagens bíblicos, a forma de como eles iniciam as suas orações. Ana inicia a oração engrandecendo o nome do Senhor, Neemias da mesma forma, e assim sucessivamente outros personagens da Bíblia. Mas nesta manhã aqui de quarta-feira, nós queremos aqui estar falando aqui mais um pouco sobre nos ensina a orar. É isso que nós estamos falando nesta semana. E hoje nós queremos aqui estar refletindo sobre a oração do fariseu e do publicano. É isso que nós vamos estar aqui refletindo nesta manhã. A oração do fariseu e a oração do publicano. E o que nós aprendemos aqui na oração dessas duas pessoas, na oração de um fariseu, na oração também de um publicano. É o que nós vamos aprender aqui, refletir sobre
esses dois personagens e também sobre a sua forma ou as suas formas de orar a Deus. E Jesus conta essa parábola para nos ensinar uma grande lição de reconhecimento que nós precisamos ter a cada dia mediante o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, nós refletindo hoje, nós vamos estar refletindo a oração sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. E essa narrativa bíblica, este ensinamento que Jesus nos ensina, deixou para nós como exemplo e para nós termos o cuidado de como nós se apresentamos perante Deus nas nossas orações. Está no livro de Lucas, no capítulo de número 18, verso de número 9 até o verso de número 14. E Jesus está narrando aqui essa história, narrando essa parábola para nos alertarmos o cuidado quando nós formos orar. Porque esta narrativa aqui, esta parábola é um alerta, é uma advertência para nós termos o cuidado quando nós formos orarmos a Deus. É isso que ele apresenta nesta parábola. E diz assim o verso 9: e também disse-lhe esta parábola aos que confiava em si mesmo. Olha só, Jesus está aqui ensinando, dando aqui uma advertência àquelas pessoas que confiavam em si mesmo. Isto é algo perigoso quando nós saímos da dependência de Deus, quando nós saímos da vontade de Deus. Que confiava em si mesmo e crendo que era o justo e desprezava os outros. Olha só, uma situação delicada. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Olha só, é interessante que esses dois sujeitos, eles subiram ao mesmo lugar. Eles foram para o mesmo endereço, Eles subiram ao templo, tanto o fariseu quanto o publicano. E o fariseu, Jesus narrando a história, dizendo: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Era a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só que oração deste fariseu. Que tristeza angustiante, que situação dolorosa. Ele ali se exalta a si mesmo, é uma oração de exaltar a si mesmo. Ele fala: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só que situação dolorosa, difícil deste fariseu. Ele fala que ele não é como os demais homens. E ele fala roubadores, injustos e adúlteros
E não ainda como este publicano. O publicano estava lá também. Mas ele realmente aqui, o fariseu, o eu, o ego do sujeito era enorme demais. É isso aqui que nós precisamos ter cuidado nas nossas orações. Porque se nós não tivermos cautela, se nós não soubermos chegarmos perante Deus para orar, nós caímos nesse erro aqui trágico, que é um erro aqui de exaltação, é uma oração de exaltação, é uma oração realmente para ser respondida. A possibilidade dessa oração não ser respondida, ela é enorme, ela é muito grande, porque realmente as palavras deste fariseu aqui, realmente, são palavras realmente do egocentro, do egoísmo. É muito triste isso, por isso que nós precisamos termos um cuidado sobre isso. Ele ainda prossegue ainda, jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possui. Olha só, era realmente uma santidade deste fariseu enorme. Este fariseu aqui, nessa sua oração, é uma oração realmente de uma exaltação enorme de si mesmo. Enorme de si mesmo. Quem tem que ser exaltado, glorificado nas nossas orações é o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas o fariseu não. O fariseu está aqui realmente exaltando a si mesmo, falando realmente de si mesmo, engrandecendo a si mesmo. Isto Jesus está contando aqui, essa parábola, dando um alerta de 2 pessoas que subiram junto ao templo para orar, o fariseu e o publicano. E realmente o fariseu começa a sua oração realmente humilhando o publicano e exaltando a si mesmo. Ele fala: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Que situação! Como assim não ser como os demais homens? Como pode isso? Não é porque o sujeito contribui, não é porque eu contribuo, eu estou envolvido, que eu não sou diferente dos demais. Todos nós somos iguais perante Deus. Isso aqui realmente é um ato de grandeza do sujeito, do egocentrismo, é um ato também de soberba, de arrogância. Então, a possibilidade, a porcentagem desta oração, deste fariseu ser respondida é muito baixa mesmo, é muito baixa de ser realmente respondida. Mas realmente ele se exalta a si mesmo e humilha o publicano também, que estava lá no templo e foi para o mesmo propósito também, de orar também. Mas Jesus continua falando a história. O publicano, porém, a oração do publicano agora, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só, isso aqui realmente é uma oração de reconhecimento do estado do sujeito. Esta oração do publicano é uma oração de reconhecimento do estado do sujeito perante a santidade de Deus.
O publicano diz: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Esta oração aqui deste publicano é uma oração que nos ensina muito. Quando nós formos orarmos, se ajoelhar para falar com Deus, olha que coisa linda a oração desse publicano. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. A possibilidade dessa oração ser respondida é 100%. É 100% a possibilidade dessa oração, desse publicano ser respondida. Agora, a do fariseu, a possibilidade, a porcentagem de ser respondida é praticamente zero. Por quê? Porque a oração do fariseu foi uma oração realmente de soberba, de arrogância, do egocentrismo, uma oração realmente de exaltação e de humilhação também, porque no mesmo momento que o fariseu está se exaltando, ele está humilhando também o publicano. Olha a oração realmente do fariseu. Ele diz aqui, ó Deus, graça eu te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só a oração dele. Eu não sou como os demais homens. Aí ele aponta os homens, roubadores, adultérios, e nem como esse publicano. Olha só, a possibilidade da oração do fariseu ser respondida é zero. Por isso que nós estamos nessa semana falando aqui sobre ensina-nos a orar, pedindo para Deus nos ensinar a orar. Porque se nós não tivermos cuidado, quando nós dobrar os nossos joelhos perante Deus, nós podemos cair no erro do fariseu. E Jesus, que tenha misericórdia de nós, e nos ajude a orarmos, mas a orar da forma certa, da forma correta, para que nós não sejamos como esse fariseu aqui, arrogante, orgulhoso, soberbo. É uma oração realmente de santidade deste homem. Esse fariseu, ele tem uma oração realmente aqui do sujeito que é absolutamente santo. Parece que ele não tem pecado, parece que ele não é um homem pecador. Esta é a oração realmente que o fariseu faz. Isso no templo, né? Jesus fala que eles foram para o templo orar, para o mesmo lugar. Esse tipo de oração aqui, o fariseu estava fazendo dentro do templo ali, dentro do templo. Eles foram para o templo orar. Mas Jesus ainda diz assim, digo-vos fui. Jesus dizendo, digo-vos que este desceu justificado. Quem desceu justificado? O publicano. O publicano desceu justificado. Ou seja, a oração do publicano foi aceita perante Deus. Olha que coisa linda. A oração do publicano foi aceita perante Deus. Isso é uma coisa muito linda e maravilhosa. Quando a nossa oração, Deus recebe, Deus aceita e Deus responde. Isso é algo fantástico demais. Por isso, nós temos que chegarmos perante Deus. Que nem o salmista Davi. O salmista Davi, ele era um homem sanguinário mesmo. Davi era um homem sanguinário, era um homem guerreiro. Mas Davi tinha algo nele de importante, que era o reconhecimento de si mesmo, e um coração quebrantado. Isso é o que alegrava o coração de Deus em relacionado a Davi. Davi, por mais que era um homem sanguinário, matava, mas ele tinha um coração quebrantado, um coração realmente humilde perante Deus. Por isso que Deus perdoava o pecado de Davi, porque Davi chegava perante Deus reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, os seus pecados, e Deus o perdoava. Então, neste texto aqui,
da oração do fariseu e do publicano, o único que é justificado é o publicano. Isso são palavras do próprio Jesus. Esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele por qualquer de si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Então, o fariseu, lá no templo, quando ele estava orando, ele não ganhou nada com aquela oração dele. Ele perdeu o tempo que ele saiu da casa dele. Olha só, o fariseu perdeu o tempo que saiu da casa dele para ir orar no templo. Se ele saiu com esse propósito de orar desta forma, ele poderia ter ficado em casa lá, orado da casa dele. Mas ele foi até ao templo orar, mas a sua oração não foi respondida. Ele não saiu de lá justificado, como saiu o publicano. Então, que Deus nos ajude e nos guarde. Que Deus nos ajude e nos guarde. Nos faça a cada dia nós reconhecer o nosso estado que nós precisamos. A cada dia estarmos orando a Deus, mas com humildade, com reconhecimento que nós não somos nada, com reconhecimento que nós precisamos do perdão de Deus e com reconhecimento que só Ele é santo, só Ele é digno de louvor, de toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.